De hoje é Roberto. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós trouxemos para a reflexão da noite uma continuação de uma exposição doutrinária que eu fiz aí faz uns 20 dias, eu acredito mais ou menos, sobre esse livro, Reencarnação Divina Bênção, o espírito Marcelo Rios, e quem psicografou é Jair Avelar. Na primeira parte nós apresentamos, para quem esteve aqui, o que Marcelo Rios falou da sua estadia nas regiões umbralinas até o resgate na Maria de Nazaré. E daí, como o livro é extenso, a gente fez uma segunda parte, que foi autorizado pelos irmãos do plano espiritual, para que ele relatasse para nós um processo de reencarnação de Nestor e Rita Colares. Por que isso é importante? Para que todos nós entendamos que cada reencarnação nossa, cada vez que nós somos colocados num corpo orgânico, existe todo um processo de planejamento para que nós possamos então estagiar, no caso aqui na Terra ou em outros mundos inferiores ou superiores ou do mesmo quilate que a Terra. E porque as coisas não ocorrem por acaso, né? Não existe algo, é assim com o estalar dos dedos, reencarna e vem de qualquer maneira, não. Existe um planejamento. Muitos de nós têm muitas responsabilidades e podemos planejar de forma tranquila nossas reencarnações. Alguns de nós precisamos de ajuda, de auxílio dos engenheiros do plano espiritual, para que nós possamos então planejar a nossa estadia na Terra. Nós tivemos várias relações em várias reencarnações e é preciso esse planejamento, porque cada um de nós teve esses entrelaçamentos com pessoas, contraímos, vamos chamar assim, dívidas ou relações, às vezes não muito boas, ou até também boas, e precisam as situações delitosas ser ressarcidas, e as boas, às vezes, até continuar cada vez mais, porque o espírito sempre é progressista, ele precisa aprender, fixar cada vez mais esse aprendizado. Então aqui daí Marcelo Rios nos traz essa reencarnação desses dois amigos. Bom, no livro então é informado a Nestor, segundo Marcelo Rios, que o processo de reencarnação dele então tinha sido autorizado pelo setor de planejamento do plano sideral. E era para ele procurar então a coordenadoria de planejamento de reencarnação para começar a planejar a sua reencarnação. Antes disso, o livro nos relata que mais ou menos por uns 30 anos Nestor ficou nessa fila de espera para a reencarnação. Porque se nós fizermos uma conta que nós somos 7 bilhões de reencarnados, segundo Chico Xavier, para cada um de nós tem 4, então são em torno de 28 bilhões de espíritos, então ninguém vem de uma vez só, senão ia ficar um formigueiro, aqui na Terra. Então precisa ser tudo planejado, até por causa dessas relações. Então foi orientado para que ele buscasse o setor de planejamento. E o que acontece conosco quando nós estamos no plano espiritual nesses setores? Nós começamos a ser treinados, como fosse numa empresa. Treinados por quê? Se eu tive aqui na Terra lá no ano de 100, nós estamos em 2016, quanta coisa mudou? Quanto progresso existiu? Imagine a mesma coisa pegar um selvagem lá de uma tribo e jogar aqui em Balneário Camboriú, ele vai ficar maluquinho, ele não vai saber, mas como sair de lá e vir para cá, não sei nada disso. Então os espíritos são orientados, aconselhados, treinados, sobre a atualidade, onde vão reencarnar, o que está acontecendo naquele momento do período da reencarnação, para que nós possamos chegar aqui mais tranquilos, Claro que vamos aprender todo o processo,
mas a gente já vem na nossa mente os registros de como será esses processos, tá? Para a gente entender, assim, o livro é bem longo, ele traz vários detalhes, né? Bom, Nestor chega ao setor de planejamento e faz o seu planejamento, depois apresenta para os bons amigos lá. O que ele pediu? Ele chegou apresentando para o pessoal do planejamento que ele queria uma deficiência física, que ele queria viver isolado, sem família, e queria viver numa extrema pobreza. Ele apresentou esse planejamento para a equipe. Bom, a equipe, o que falou para Nestor? Bom, amigo, os teus pedidos, né, depois de analisados, não foram autorizados. Não foi autorizado aquilo que você pediu. Porque essa situação do qual Nestor tinha solicitado, nada ia ajudar nele no progresso, né? Viver na extrema pobreza, sem família, né? Numa deficiência física. Aí eles pediram então para que ele visitasse novamente o setor, o núcleo de família, para que eles novamente orientassem ele a importância da família. E eles deixam bem claro nessa parte do livro que sofrimento, meu irmão, nem sempre significa evolução. Porque existe o bem sofrer e o mal sofrer, aquele que reclama, Então essa coisa, o rico vai para o inferno, o pobre vai para o céu, não é verdade. Que depende, né? O que sofre, tadinho, esse vai para o céu. Aquele que goza boa saúde não vai. Isso não existe. Cada um tem a sua situação psíquica, a sua situação de espírito progressista. Então não se mede pelo que tem, o que não tem, pelo sofrimento e não sofrimento. Se mede por como eu vou transcorrer o meu período reencarnatório. Eu posso ter problemas de uma deficiência e ser um reclamão, não aceitar aquilo. Eu posso ter um dinheiro e ser uma pessoa do bem, que ajuda, querido, faço o que puder pela sociedade. E eu posso ser alguém que não tem nada e só reclama da vida, né? Então, é essa diferença que nos faz evoluir. É a forma como o espírito se comporta perante as coisas. É assim que é o progresso. E não pelo que se tem. Então, eles deixam bem claro, né, que o sofrimento não significa evolução. Ele nos auxilia a pensar, a refletir. Mas não significa que eu serei, né? Já por causa disso eu vou virar anjo, né? Até porque não viramos de uma hora para outra, né? Aí as informações do instrutor, né? Diz que o planejamento ele é feito para muito mais de uma reencarnação, né? E erros nesse processo de planejamento não podem acontecer, porque senão se perde aquela reencarnação. Então não é só o que eu quero, sim, eu tenho o livre-arbítrio também de decidir e planejar, mas tem que ter vários fatores para esse planejamento. E aí ele fala, né, que existem ligações de diversas gerações quando nós viemos, né? As interligações com pessoas, riscos, probabilidades de eu, pelo meu livre-arbítrio, me desviar, possibilidades inúmeras do meu planejamento, e tudo isso está dentro, mesmo assim, dentro das probabilidades de erro, né, que poderá no plano espiritual intervir. Então, nós não podemos perder esse planejamento, por isso existe esse auxílio dos bons amigos. E aí também ele relata a importância da família, né? Aqui nós poderíamos ficar aqui 2, 3 horas falando só de família, né? Ele diz que é o local propício, né, para as desvinculações e reaproximação das almas. É o atalho mais curto para o progresso. Por quê? Se nós imaginarmos que na família não estão ali somente aqueles que se amaram um dia, estão ali situações de reeducação por processos de diversas naturezas que eu vivi no passado, e nós estamos ali para nos realinhar. Graças ao processo de esquecimento, né, eu convivo com esses irmãos que muitas vezes foram meus inimigos. Claro que não é sempre só os inimigos, ali existem pessoas também que estão nos auxiliando a avançar, mas tem também os processos, né, do qual eu preciso me reequilibrar com aquele irmão que está ali. E tem um lugar mais importante, mais bonito, para que eu possa
me reeducar, talvez alguém que eu cometi um delito no passado está ali, mas pelos laços de amor do pai para o filho, começa a brotar esse amor verdadeiro e começa a avançar, e ali as dívidas, as situações vão sendo quitadas, pouco a pouco. Então por isso a família é muito importante. Muitas vezes nós toleramos mais dentro do lar, muitas vezes nós respeitamos mais dentro do lar, muitas vezes nós perdoamos muito mais dentro do lar, muitas vezes temos mais paciência dentro do lar, e essas relações vão se entrelaçando e nós vamos conseguindo progredir. Por isso que é a importância da família. Imaginemos lá Nestor sozinho, sem família, não querendo casar, vivendo isolado, e ele, se ele tiver alguém para reatar situações do passado, de que maneira que ele faria? Então o lar é a grande oficina desses reencontros. E aqui ele reforça que não existe nada mais importante do que a força do conjunto, né? Ou seja, nós somos espíritos, sim, individuais. Ninguém pode fazer nada por mim no meu progresso. Eu decido, eu que vou poder ser um espírito, se tornar um espírito de angelitude. Ninguém vai poder me auxiliar, porque eu determino o meu avanço. Porém, a importância desse conjunto, porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. E cada passo que nós damos, nós interferimos na vida do outro, né? Então, por isso esse processo do conjunto, né? Aqui ele lembra da grande família espiritual que existe, né? Que a família biológica é só uma consequência do hoje, desse momento, desse processo do qual nós vivemos, porque precisamos ainda dessa maneira, mas nos mundos elevados, né? A família biológica vai se desfazendo e vai se atando a família espiritual, né? Na medida do progresso. Bom, vamos falar aqui de Rita Colares, que é a companheira de Nestor que precisa vir junto com ele. Ela foi informada do processo de reencarne dela. Ela vai sofrer um processo de reencarne, nós chamamos compulsório. Vou, mas não porque eu estou querendo. Ela não tem muita liberdade do planejamento dela, como Nestor está tendo. Eles contam no livro, né, que quando eles viram, os instrutores espirituais viram ela, né, ela estava totalmente maltrapilha, descuidada, olhos tipos agressivos, feroz, cheia de anéis, colares e vários outros adornos, né? Quando comunicaram ela que ela ia encarnar, ela disse, já era em tempo, deve estar sentindo falta de mim lá nessas paragens tristes, né, que eu já passei. Para ver a diferença de comportamento, né? Nestor era mais humilde, mais tranquilo, queria realmente o resgate, e ela, na verdade, era diferente. Não quero saber de luta, quero falar da grande luta, da reencarnação, da importância da luta. Não quero saber de luta, quero delícia, felicidade, luzes, cores, brilho, sucesso, né? E riqueza. Eles falaram que ela teria que ter um esposo, ela queria exigir quem ela, né, falando, não, eu prefiro tal. Ela então não pôde opinar no processo reencarnatório dela, porque é um processo então compulsório. Vai e vai ser dessa maneira, porque ela era um espírito bem mais difícil. Nestor, quando falaram para ele também planejar sua família, ele tinha indicado uma velha companheira dele de outras reencarnações, chamada Rosa Maria, de outros processos reencarnatórios. Os irmãos do planejamento informaram ele que ela não poderia ser a esposa dele, porque já estava na Terra reencarnado, já estava com 14 anos, era órfão, num abrigo em Salvador, e já tinha o propósito de receber 8 filhos em situação bem difícil, né, espíritos então mais endurecidos, e ela se propôs a ser mãe desses 8 filhos para ajudá-los então no processo de progresso, né? Mas informa Nestor que ela aceita ser a sua mãe, não esposa, mas sim pode ser a sua mãe nesse processo aí de auxiliar ele, né? E Juarez, que era um rapaz, um companheiro que também vivia nessa colônia espiritual, seria o pai dele, né? E os dois então se encontrariam depois do reencarne e formariam uma família onde Nestor então iria reencarnar. Para não cansar, tanto falar, né?
porque o processo é bem complicado. Isso que nós estamos só, né, resumindo o processo. Imagina eles vivendo. Imagina a vivência. Bom, aí eles levam o Nestor numa sala anexa desse planejamento para que eles pudessem se encontrar, Nestor e Rita. Daí o autor espiritual conta, né, que quando eles colocam eles não frente a frente, só nos ambientes separados apenas, já começam a mudar de forma, principalmente Nestor, que estava mais compenetrado, né? Já começa a emitir linhas de sensualidade inferior, né? Questões deletérias. Eles não se viam, mas se percebiam energeticamente, né? E ambos já tinham manchas no perispírito, né? Do processo já totalmente um problema, porque só pelas energias que a gente se encontra. Para a gente entender isso, mas a gente chegar em alguém que essas energias não batem, eu tenho certeza que cada um já chegou. Mas essa pessoa não me... Né? É mais ou menos assim, só que lá pior, né? Piora. E aí ele deixa um lembrete que Jesus já disse para nós, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto ambos estiverem a caminho. É mais fácil pedir perdão agora, é mais fácil se reconciliar agora, é mais fácil se entender, porque nós estamos no mesmo plano, né? Senão depois nós vamos ter um inimigo invisível, que é as obsessões, né? Então é mais fácil agora se reconciliar. Por isso que Jesus dizia: se reconcilia-te enquanto estar a caminho. O que é o caminho? Frente a frente, no mesmo plano, né? Para que nós possamos então resolver essas questões. Bom, ali eles falam que houve muita tensão e cólera, né? Nestor cobrou dela, né? Dizendo que ela tinha vindo explorar ele e tal, todo um processo bem difícil. Aconteceu alguns insultos, né? Não fala os insultos, apenas fala isso, né? Ela disse que não veio explorar ele, vim te cobrar uma vida, né? E ficaram se acusando, então, se cobrando uma vida, vidas perdidas em outras reencarnações, né? Então, o que acontece com o espírito ali? Começa a perder energia, né? E começa a se decompor, aí vão ter que sempre ser auxiliados pelos amigos que estão ali na questão magnética, né? Para recomposição. E isso são o quê? Produtos das experiências que nós tivemos, de energias perdidas, situações que nós fizemos para os outros, que nos fizeram e nós não nos perdoamos, e aí acontece todo esse processo que não é bom para cada um de nós, né? Bom, por que essa necessidade de reencontro? É interessante isso que vocês podem dizer: não, mas para que se reencontrar, né? Era para que pudesse vir à mente os arquivos enfermiços de cada um, né? Para que eles pudessem trabalhar. Que imaginemos nós, se você souber que alguém cometeu um crime contra você e você estiver frente a frente dele, o que ia acontecer, né? Então os arquivos enfermiços dessa situação, o que eles fizeram? Eles puderam armazenar eles lá para trás, lá no subconsciente, como houvesse um esquecimento maior. Para quê? Para que quando reencarnassem, essa energia não viesse aflorar naquele momento, para que deixe isso lá para frente, porque senão às vezes acontece o embate. Então por isso, né, que acontece isso, né? E aqui também ele lembra, né, que o crescimento nosso espiritual depende de nós substituirmos ou aprendermos novos hábitos, e ao aprender novos hábitos saudáveis, nós vamos acabando esquecendo os hábitos que não são bons para nós, né? Que é dessa forma que se substitui, então se vai para a via do progresso, né? Bom, quando eles colocaram, daí no plano espiritual existem equipamentos, né? Ele cita alguns equipamentos, e aí quando eles colocaram no Nestor o equipamento, para que os estudantes pudessem ver o que ocorria com aquele espírito, eles viram que Nestor aparecia as imagens dele num coliseu romano, né? Num lugar de honra encontrava-se o imperador Lucídio, que era Nestor, lá naquela época dos romanos, eles chamavam Lucídio, abraçado uma linda mulher, que era Rita. E só para eles entenderem, porque também estavam no processo de estudo, né? No plano espiritual também se estuda muito. Viu as cenas dos gladiadores, né? Que eram cenas terríveis, né?
E esse senador Lucídio depois conta várias situações, né? Na verdade, ele nesse episódio parecia ele sendo envenenado, né? Por quem? Por Rita, naquele momento. Situações, né? De brigas e tal. E tudo isso que ocorria lá, ele sentia na sala, aonde ele encontrava-se, né? E aqui vai se relatando todo o processo do que ele sentia. Bom, aí o instrutor começa a fazer o quê? Né? Começa a trabalhar a indução mental dele, né? Senador, fique tranquilo, isso é um sonho, essa escrava te ama muito. Então aqui começa o processo de colocar a situação terrível lá atrás, para que ele pudesse preparar ele para a reencarnação e para o futuro reencontro lá, quando eles fossem se encontrar para poder, né, efetuar um casamento. Aqui então fala, né, dessa colocação que eu falei para vocês. André Luiz também explica que o subconsciente então nosso é a soma de todas as nossas vidas, está no subconsciente, lá, está lá escondidinho. Uma hora ou outra nós vamos lá resgatando e trazemos. Às vezes a gente está numa relação familiar, de repente você dá aquela ira, o que aconteceu? Você foi lá buscar no arquivo e trouxe, né? Mas aí você já se regenera. Por quê? Porque é o pai, porque é o filho, porque é o irmão, porque é a mãe, porque é a esposa, e você se controla. Mas foi buscar lá no teu armazenamento. Bom, fizeram a mesma coisa com Rita, esse mesmo processo. Aí ela também tinha essas insinuações de gestos sensuais, viam ela num processo de apedrejamento na época. Muito consumo de álcool, né, do qual ela aprendeu com o próprio Nestor. Veja as ligações dos dois, né? Pulsos cortados, ela teve um suicídio em Lombardia, na Itália, né? Em Tebas, no Egito, ela foi a rainha Hatshepsut, que era a primeira mulher faraó do Egito. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver que foi a primeira mulher faraó do Egito, né? E lá era um berço de luxúria e muita ambição, tá? Então, para vocês verem por que ela, Rita, tinha mais dificuldade da reencarnação, porque ela é um espírito mais, né, menos evoluído. Então, só para a gente entender, quanto é difícil o processo, não é assim, né? Para a gente valorizar. Qual é a ideia? Contar para vocês a parte científica da reencarnação? Não, para a gente valorizar a vida, valorizar esse processo hoje que nós estamos reencarnados. Então Rita na sala, daí o instrutor começa a induzir ela, né? Detesto álcool, né? Para que ela pudesse, quando vir, não fosse vitimada novamente pela questão do álcool, tá? E aí começa o trabalho dela expelir o material, tal, que não vem o caso aqui, né? Para nós não, senão nós daqui a pouco vamos tudo embora, não tem isso. Ramon Dias é um trabalhador das questões científicas da reencarnação. Ele conhecia toda a parte científica, né? E aí ele fala do estudo que os amigos do plano espiritual têm que trabalhar todos os mapas genéticos de cada um de nós, toda a parte biológica, né? Toda a parte física, né? Para que possa se projetar o futuro com todas as probabilidades, né? No nosso corpo físico e tal, definindo os genitores, né? Para a nossa reencarnação, por aí afora. Bom, os genitores de Rita Colares, o primeiro casal voluntário, só para daí ele dar essa informação, não houve compatibilidade genética e biológica para aquele primeiro casal que era voluntário. Que existem os voluntários, não, eu quero receber, eu vou ajudar, quero progredir, né? Porque a bisavó desses voluntários tinha um problema de esquizofrenia, que isso ia atrapalhar no processo orgânico de Rita Colares, e não podia acontecer. Então foi descartado. Depois teve outros voluntários, né? E para que ela pudesse reencarnar. Aqui ele deixa bem claro: a gravidez saudável deve ter uma sintonia perfeita, né? Entre espermatozoide, óvulo e matriz perispiritual do reencarnante. Tem que ter essa energia. Eles trabalham muito no processo desses reencarnes com magnetismo, levam o espírito às vezes lá para o plano espiritual para ser aconselhado, para ele receber aquele irmão. Então, um processo bastante bonito, pela lei da natureza, pela lei do Pai Maior, nos oportunizando então para reencarnar. Genitores de Nestor.
Primeiro, o Nestor, quando foi reencarnar, como ele tinha um problema de suicídio, e isso é claro, que quando nós nos suicidamos, nós deformamos o nosso perispírito, ele teve que reencarnar numa família, não existe injustiça, uma família que tinha histórico de processo abortivo, ele ficaria de 2 a 3 anos, desencarnaria, voltaria para o plano espiritual e depois viria para as mãos de Rosa e Juarez, né? Daí conta de todo o processo que foi muito bonito, essa recepção, né, de Rosa e Juarez. Lembra aquele casal lá atrás que ia receber Nestor, que foi uma das companheiras dele, né? Então, tudo é cronometrado, tudo é planejado, não existe acaso, né? A inteligência divina é maravilhosa, por isso temos que valorizar o nosso Pai maior e a nossa vida, né? E aí depois ele conta no livro que depois os estudantes encontraram Rita Colares, depois de todo o processo de trabalho no plano espiritual já modificado, né? Muito bonita, aparência de uns 15 anos, educada e gentil. Ela ia transitar como espírito, estagiando, porque nós temos espíritos aqui na casa que vêm estudar. Tem espírito que estão no nosso dia a dia, aprendendo. Ela ia estagiar nas mocidades espíritas para auxiliar ela, em estágio de adaptação à atualidade, aprender novos hábitos saudáveis, ia frequentar lares, escolas, passeios, namoros, religião, trabalho e ações do bem, para ir impregnando nela as mudanças de hábitos necessários para que ela pudesse então reencarnar e ter sucesso nesse processo reencarnatório. Bom, vamos lá para as informações finais, depois de quase 400 páginas do livro. Que foi aqui em vídeo de transparência, mas para a gente ter uma ideia. Informações finais da programação. Bom, Nestor foi recebido por Rosa Juarez num processo maravilhoso, né? Rita também foi recebida pela genitora, um processo ele conta que foi mais complexo, por quê? Pelas energias, né? Ela tinha mais dificuldade. Ela teve uma programação, ele conta, eu resolvi trazer essa informação, um retardo entre o corpo orgânico e a mente de 5 anos, para que pudesse segurar ela, tipo assim, com 18 anos, né, adolescência, ela tinha um corpo de 18, mas uma mente de 13, para que não houvesse, vocês entenderam, um processo. Então, aí, um pouco mais velha, o corpo já diferenciado, ela poderia segurar esse espírito para ter o progresso. Mais ou menos por 22 anos a programação ela ficaria órfã e depois encontraria Nestor, né? E o programa de desencarne dela seria mais ou menos por volta de 68 anos. Nunca dá para precisar, né? Para mais, para menos, mas é assim que se planeja uma reencarnação. Então, meus irmãos, estamos lá com 2 minutos, 2, 3 minutos. Então a gente trouxe essa informação, bastante coisa, né? Mas para a gente entender a complexidade, para que nós possamos valorizar a nossa vida. Não perdemos a oportunidade do agora, do reconciliar, do perdão, do aprendizado, porque isso é muito importante. Para que eu vou ter tanto sofrimento, tanto aqui no plano como no plano espiritual, se eu posso começar agora? Começar agora é muito importante, para que nós possamos então recuperar. Viver com garra, alegria, fibra, amor e harmonia. É isso que os bons amigos pedem para nós. Viver por viver, isso é muito interessante, sempre é um reflexo biológico. Bom, nasci, vou comer, viver, casar, ter filho, vou morrer. Sem uma ambição de progresso. Sem uma ambição de se melhorar, no sentido ambição, num sentido bom, né? Sem querer se melhorar, sem querer avançar, vamos só perder a reencarnação. Nós não voltamos para trás, mas também para que perder 70, 80 anos, que a vida não é assim tão doce, né? Nós temos os sofrimentos, as dificuldades, as doenças, os problemas, e por que eu vou perder? E voltar de novo da estaca zero para recomeçar? Eu não preciso, posso começar agora. Então viver com responsabilidade é um ato de cristão. Responsabilidade em tudo que eu faço, desde os meus pensamentos até a minha ação, né, benéfica no bem, ação na família, ação no trabalho, ação
nas boas ações na sociedade, no meu comportamento no trânsito, no meu comportamento nas relações sociais, no comportamento nas relações familiares. É muito importante. Então a reencarnação nada mais é que o meio, né, de nós nos educarmos, né? A reencarnação é o meio e a educação é o processo final da lei divina, né? Que avançar. Se eu não tenho paciência, vou buscar ter paciência, compreender. Se eu não perdoo, e por aí afora. Então temos necessidade dessa luta nossa aqui da reencarnação, que vai nos corrigir, vai nos renovar e vai restaurar, né? E vai nos aperfeiçoar, segundo André Luiz traz essa informação. Bom, o Chico já dizia para nós, né? Aprendi a deixar os dias mais leves, comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então, quando nós nos descomplicamos pelo lado do amor, da paz, da caridade, tudo fica fácil. Qualquer dor, qualquer sofrimento, nós passamos por cima com tranquilidade. Para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. Se você nunca perdoou, se você quer perdão, perdoe. Se você não quer que alguém tenha paciência contigo, tenha paciência com o outro. Faça esse algo que você nunca teve e você vai receber as benéficas do Pai. Boa noite a todos, uma boa semana, cheia de informaçãozinha para nós pensarmos. Boa noite a todos. Obrigada.